Olá, gente. Bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estou bem, feliz por mais uma vez estarmos juntos, aprendermos um pouquinho mais sobre a palavra de Deus. Queridos, eu quero falar com vocês hoje sobre algo muito importante. Nós, pais, precisamos andar nos caminhos do Senhor, temer ao Senhor, viver olhando para o céu, para que de alguma maneira possamos ou consigamos inspirar os nossos filhos, encorajar os nossos filhos a olharem também para Deus. Porque um pai que é mau diante de Deus, que termina a vida muito mal diante de Deus, possivelmente influenciará também os seus filhos a não olharem para Deus de maneira correta. Nós falamos no nosso último encontro sobre o rei Onri, o rei de Israel. Esse rei Onri é o pai do rei Acabe. 1 Reis, capítulo 16, os versos 29 em diante. Olha só a história do rei Acabe. Observe aqui comigo. Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. Agora veja o que Acabe fez. Fez Acabe, filho de Onri, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Perceba, no último encontro eu falei que o Onri terminou a vida dizendo que ele fez perante o Senhor coisas tão horríveis, coisas piores do que todos os outros reis antes dele. O filho do rei Onri, que é Acabe, agora faz pior do que o pai, ou seja, ele é pior do pior, entendeu? Verso 31. Como se fora coisa pequena andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, Acabe tomou por mulher Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Levantou um altar a Baal na casa de Baal que edificara em Samaria. Também Acabe fez um poste ídolo, de maneira que cometeu mais abominações para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Em seus dias, Riel, o Betelita, edificou a Jericó. Quando ele lançou os fundamentos, morreu-lhe Abirão, seu primogênito. Quando lhe pôs as portas, morreu seu último filho, segundo a palavra do Senhor, que falara por intermédio de Josué, filho de Num. Olha só, Acabe foi tão mal que ele não só andou nos pecados do pai, nos pecados dos outros reis, mas ele casou-se com uma mulher totalmente louca, que era a Jezabel. E todos nós sabemos, essa mulher era uma profetisa, era o Satanás na terra, e ele se juntou com ela e começou a adorar a Baal, começou a oferecer sacrifícios a Baal. E então Acabe é pior do que o pai. Veja, olhando para Acabe, as pessoas deixaram de temer a Deus totalmente, porque esse verso de número 34 do capítulo 16 de 1 Reis mostra que alguém daquele povo de Israel quis reedificar a cidade de Jericó. E veja que o que Deus falou para Josué, lá no livro de Josué, no capítulo de número 6, o verso de número 26, quando as muralhas de Jericó caiu, quando a cidade de Jericó caiu, foi destruída, Deus, por boca de Josué, prometeu que ninguém deveria reedificar aquela cidade, porque o Senhor Deus lançou ali uma maldição sobre quem tentasse edificar aquela cidade. Olha só o que Deus disse lá por intermédio de Josué. Naquele tempo, Josué fez o povo jurar e dizer: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Olha só o que ia acontecer. Com a perda do seu primogênito, lhe porás os fundamentos, e à custa do mais novo, ou seja, do seu caçula, colocará as portas. Veja qual foi o resultado lá em 1 Reis, capítulo 16, verso de número 34. Quando lhe lançou os fundamentos, ou seja, começou a reerguer a cidade de Jericó, morreu do filho de Riel, o primogênito dele morreu. E quando ele colocou as portas, morreu o filho caçula dele. Deus não brinca nas suas promessas. Nós não podemos irritar a Deus, irar a Deus, porque Deus é misericordioso e a sua misericórdia dura para sempre. Mas Deus, depois que promete, não volta atrás. E por isso, nós precisamos ter uma vida que honre e louve a Deus. Precisamos ensinar os nossos filhos, a nossa família, a honrar, servir e amar a Deus. Porque se nós formos pais
maus diante de Deus, estaremos criando uma possibilidade para que nossos filhos também não o respeitem e eles terminem os dias deles talvez piores do que os nossos. Precisamos meditar a respeito. Espero que essa palavra te encoraje a olhar para a palavra de Deus e então mirar para Cristo Jesus na cruz e pedir a Ele misericórdia e graça na salvação, para que você então deixe de ser filho da ira, se você ainda não crê em Jesus Cristo, e passe a ser filho amado de Deus, porque somente em Cristo temos caminho de volta ao Pai, temos paz com Deus, porque disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Encontre-se com a paz, encontre-se com Jesus Cristo, ou seja, encontrado por Jesus Cristo. Bom dia, que Deus te abençoe e te guarde. Espero você em nosso próximo encontro, se assim o Senhor Jesus nos permitir. Um abraço e até lá.